E você que está acompanhando aqui com a gente, nós temos um assunto muito importante, um assunto que é sempre palco aqui das discussões do Telescópio, que é o assunto do Rio Itapetininga. Então, Rio Itapetininga, nós trazemos aqui para você novas atualizações, né? Sempre contando aqui com os amigos, com aqueles que cuidam aqui do nosso rio e que vão contar um pouquinho para a gente aqui como que está tudo isso. Temos aqui o professor Carlos Poranga. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Mais uma vez junto aí. É uma honra, um prazer estar com você, com o Fábio aí, para a gente estar debatendo esse assunto tão sério, tão importante para o nosso município. E gostaria de dar os parabéns, então, para a cidade de Itapetininga, que ontem completou seus 250 anos, coincidentemente com a cidade de Pilar do Sul também, que completou seus 84 anos. O Fábio pode me corrigir aí, mas então as duas cidades irmãs aí, vamos dizer assim, porque o nosso rio vem lá de Pilar do Sul. Então fica aí os meus parabéns para as duas cidades aí, e é sempre uma honra estar participando com você aqui, beleza? Muito bem, professor Carlos, muito obrigado. E Fábio Henrique Domingues, empresário aí de Pilar do Sul, para conversar com a gente aqui também a respeito do Rio Itapetininga, que tem uma ligação fortíssima aí com o rio também lá de Pilar. Conta pra gente, Fábio, boa tarde. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio. Conta pra gente um pouquinho a sua ligação aí com o rio também. Boa tarde, Guto, tudo bem? Então, sou de Pilar do Sul, eu conheço muito bem o rio aqui, né? E tá complicado, viu? Nos últimos 5 anos aí tá terrível, realmente terrível a situação do Rio Pilar do Sul. O Rio Turvo, o principal afluente do Rio Itapetininga, né? Uhum. Mas nesses últimos 5 anos tá acabando, tá morrendo. Muito bem, eu vou começar aqui perguntando então, professor Carlos, traz aqui pra gente a situação atual do nosso rio Itapetininga aqui, e depois nós vamos levar essa ligação então como seu principal afluente lá com o Rio Turvo, mas primeiro assim, nós já faz alguns anos, acho que faz mais de um ano aqui, que direto nós temos trazido aqui informações a respeito do rio, porque se tornou uma situação bastante precária aqui o rio Itapetininga, né? Qual que é a situação atual, professor? Está cada vez pior mesmo? Realmente, Dudu, nos últimos 5 anos, principalmente agora, nesse ano de 2020, se acentuou mais forte ainda as mudanças climáticas, com as fortes estiagens que a gente vê pelo Brasil todo, mas a gente tem também que ver que tem a antropização, né? Tem aquela ação antrópica, onde o homem mexe na natureza, onde tem intercorrências no curso do rio, porque o rio tem problema sério a ser debatido, que é o assoreamento, vários problemas de erosão, problemas com usinas PCHs, que a gente sempre já comentou aqui. A ideia é colocar para o povo de Itapetininga, historiadores, muita gente que conhecem o rio, não sabiam, há pouco tempo atrás, não sabiam que existiam 3 PCHs, que são 3 pequenas centrais hidrelétricas, que regulam o movimento das águas aqui do rio Itapetininga. A gente está refém, eu costumo dizer assim, a gente é refém de 3 pequenas centrais hidrelétricas que tem no curso do rio Itapetininga. A gente fala rio Itapetininga, mas é uma continuação, essas PCHs, elas estão lá em Pilar do Sul, no Rio Turvo, mas não é o nome que muda o curso, é o mesmo, certo? Então, a primeira pessoa que falou, que se chamou de rio Itapetininga, foi Teodoro Sampaio, no cruzamento ali onde se encontrava o rio Pinhal com o rio Turvo. Mas estudos mais recentes dizem que o rio Itapetininga, a nascente mais longa dele, da sua foz, seria, por exemplo, em Piedade, lá para o lado da Vila Elvio, a nascente do rio, né, a principal nascente. O nome Rio Itapetininga foi dado no cruzamento, então, do rio Pinhal com o rio Turvo, mas a nascente principal está lá em Piedade. Agora, quanto aos problemas que você perguntou, Guto, o rio Itapetininga, juntamente com o rio Turvo, que é o mesmo rio que sofre intercorrências, realmente nós temos problemas sérios. A gente está usando, já levamos à justiça, porque não é possível
Nesse ano mesmo, mês passado, a água estava verde, o nível baixou demais, peixes apareceram boiando, mortos no rio, então, porque o rio estava muito baixo, né? E a gente está contando com as chuvas aí de novembro, dezembro, janeiro, para que isso melhore, mas a gente tem as boas nascentes lá para o lado de Pilar, que o Fábio pode até colocar melhor onde ficam essas nascentes, que o nosso rio não depende só do regime de chuvas. Ele tem nascentes importantes lá na Serra da Queimada, lá em Piedade. Então, acho que o Fábio pode comentar melhor sobre essas nascentes. Muito bem. Fábio, conta um pouquinho pra gente então, né? Porque acho que é algo muito legal, porque diversas vezes foi citado aqui com a gente no programa, né? As especificações e a importância do Rio Turvo pro Rio Itapetininga, né? Mas conta pra gente um pouquinho de como tá a situação do rio, as nascentes e também quais são os problemas que vocês têm enfrentado aí em Pilar do Sul. Correto. Vamos começar sobre as represas, né? Sobre as barragens. Existem duas barragens em Pilar do Sul. A usina Batista, conhecida como Paineiras também, que ela tem de extensão em torno de 17 quilômetros. Tem pontos aí que ela tem 2 quilômetros de largura. Então, quer dizer, para se enquadrar como uma PCH, né, pequena central hidrelétrica, ela teria que ter no máximo 3 quilômetros quadrados. Então, quer dizer, só essa maior aqui, a usina Batista, já tem muito mais que 3 quilômetros quadrados, né? Então, vamos lá. Até 2001... quem gerava energia aqui era o Grupo Cianê. Esse Grupo Cianê, ele gerava energia para as fábricas da Cianê, na verdade, né? Então, o rio ficava a semana toda cheio e um dia na semana, no domingo, o rio ficava baixo. Eles paravam de produzir energia, o rio baixava, mas não seco. Depois, em 2001, entrou até 2001 foi a Cianê. Depois de 2001 entrou a Manari, Agroflorestal, a Manari Eletricidades, né? Então começou a bagunça no rio de 2001 para cá. O rio seco de manhã, 15 dias cheio, 20 dias seco e essa bagunça. E aí veio, quando foi em 2011, essa empresa cometeu um crime ambiental, quem quiser ver no Google, em Pilar do Sul. Eles secaram a represa Jorda Flor, a menor, que tem em torno de 4 quilômetros de extensão. Eles secaram para um conserto de vazão da remanescente do rio, do ladrão que mantém o rio. Eles fechavam antigamente, mas não conseguiam fechar quase que totalmente aí, então eles perdiam muita água, né? Na visão deles, né? Eles perdiam água e água para eles é dinheiro. Então, em 2011 cometeram esse crime terrível, ficaram de repovoar a represa e o rio, a gente não sabe até hoje se repovoaram, pelo que parece não. O rio desceu toda aquela sujeira que estava, sei lá, 100 anos parado naquela lagoa, virou uma bagunça. E de 2015 para cá, que entrou essa Alteso Energia, piorou a situação, porque agora eles ficam 30 dias, 60 dias com o rio seco, depois eles abrem as comportas para gerar energia, daí ficam aí 30 dias cheio. Agora está de manhã seco, durante o dia estão gerando energia, então o rio está transbordando e a quantidade de água que solta é gigantesca. É gigantesca. E aí à tarde eles trancam, então o rio fica seco. Agora é época de Piracema, os peixes estão subindo, não sobe porque o rio não tem uma constância, né? Então sobe, desce. E quando o peixe sobe e chega a entrar em alguma lagoa, porque ele transborda e pega as lagoas próximo ao rio, o peixe fica preso e acaba morrendo. Então, estão acabando com o rio, não só o Rio Turvo em Pilar do Sul, mas principalmente com o Rio Itapetininga, né, que está sofrendo bastante. Então, de 2015 para cá, está terrível. Para ter uma ideia, a gente foi com um amigo nosso que é engenheiro hidráulico, até as nascentes da usina Batista, né? Que seria o Rio Turvo e o Rio Paineiras, junto com outros afluentes lá. A gente pode garantir aí que tem, no mínimo, 5 mil litros entrando para essa represa, para as represas por segundo. 5 mil litros por segundo. O DAE, no levantamento aqui, constatou que estão soltando para o rio 120 litros por segundo. Nossa. Segundo informações do DAE, não oficiais,
teria que soltar pelo menos 400 litros por segundo. Então tem coisa errada nisso, né? Olha só, isso é muito importante, porque até uma das alegações, né, que chegou até, nós ouvimos aqui dentro do telescópio, né, que a grande, vamos dizer assim, a grande prova, o grande assunto que teria que se levantar seria quanto que entram e quanto que eles soltam depois, né, para ver se não era algo estável, se não era algo aceitável tudo. Mas pelas medições que vocês fizeram, então é uma diferença muito grande mesmo, que afeta diretamente a vazão do rio, não é isso, Fábio? Correto. Então, para complementar, existem duas represas, né? Como a gente já sabe, a Paineiras, né? Ou a usina Batista, que tem 17 km de extensão. Nela existe uma PCH, uma pequena central hidrelétrica que gera energia. Uhum. Entre ela e o Jorge da Flor, existe uma outra PCH, que é a PCH Pilar. E no Jorge da Flor, antes de voltar a ser o Rio Turvo novamente, né? Depois do represamento, existe a represa Jorge da Flor, a PCH Jorge da Flor. Então são 3 PCHs geradoras de energia em 2 barragens, 2 represas em Pilar do Sul. Como que funciona? Eles abrem a primeira comporta lá em cima, a mesma água passa por uma PCH, gera energia, passa pela PCH Pilar, também gera com a mesma água, e passa pelo Jorge da Flor e vai para o rio, né? Então, eles usam a mesma água para gerar energia em 3 PCHs. Quando estão gerando energia, eles soltam muita água. Muita água. Quando não gera energia, sai aí 100 litros por segundo, no máximo, para o Rio Turvo. Então, o crime que estão cometendo aqui é terrível. Eu vejo, né, como crime isso. Isso está sendo investigado pelo MP, né? E a gente vê como um crime, porque, ao meu ponto de vista, não é normal, né? Você não manter o mínimo para o rio, ou manter o mínimo aí vai de 100 litros por segundo, sendo que entra em torno de 5 mil ou até mais por segundo. Então tem muita coisa errada nisso. Muito bem. E, seu Carlos, gostaria de perguntar para você aqui a respeito, vamos dizer assim, dos órgãos competentes e também da atuação das prefeituras. Nós temos também aqui, existe, né, a organização aqui das cidades que são da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema aqui, né, que também tem uma preocupação muito grande, porque Itapetininga acaba, vamos dizer assim, alimentando também, né, toda essa bacia. Como você avalia que está sendo, vamos dizer assim, a atuação? É um problema que muitas vezes estão fazendo de conta que não está acontecendo? Você acredita que estão tomando as medidas necessárias? Olha, Guto, eu vou ser sincero com você e com a população. Até o ano passado, não existia tanta preocupação. Era um negócio meio assim, porque a gente não sentia as mudanças climáticas, esse volume de água, de encher o rio, abaixar o rio. Mas quando assim a gente ficou conhecendo os problemas de perto, a gente foi ver lá de perto o problema, não pelo WhatsApp, não pelo Facebook, eu fui lá em Pilar para enxergar, né? E comecei daí a buscar informação junto à presidente do Comitê de Bacias do Alto Paranapanema. A gente provocou uma reunião e foi feito com a presidente já convocou o Daí já, sabe, daí eu vi que as coisas não iam caminhar. Aí que eu procurei a OAB, né, através do Dr. Teotônio. O Dr. Teotônio prontamente me atendeu, encaminhou para o Ministério Público, né, e o Ministério Público daí para frente ficou sub júdice para a gente estar procurando a outorga dessas PCHs, que até o momento nós não encontramos, nem o Ministério Público, aliás, até encontrou a outorga, mas a outorga não diz como que essas PCHs devem trabalhar. No nosso pensamento, se não encontrou a outorga, mas não diz como tem que trabalhar, ora, não deveria estar trabalhando, tá? Elas impedem, por exemplo, a subida dos peixes, elas geram energia a hora que quer, vende na hora que quer, quanto entra de água, quanto sai, quanto é o jusante, né? A gente chama do Jorge da Flor, a remanescente, que devia ser uma coisa estável, não abrupta, que nem o Fábio falou aí, fecha quase que 100%. Imagina, se entra 5 mil litros de água na represa toda,
e ela libera para jusante no Rio Turvo 100, 120 litros, alguma coisa está errada. E ou libera demais ou segura demais. Isso, biologicamente, isso faz com que o peixe não consiga fazer a sua desova, principalmente nessa época de piracema, né? É um prejuízo enorme, imensurável para a natureza, essa forma de trabalho, né? Então, a gente acredita muito no Ministério Público, na Ordem dos Advogados do Brasil, que estejam trabalhando, de fato, e estão, porque a gente tem recebido documento, até o próprio dono do empreendimento aí, dessas PCHs, tem me procurado para me expor a formas que eles trabalham, mas eu acredito que é o seguinte, eles têm que dar a devolutiva para o MP, para a OAB, que está questionando a forma de trabalho irregular, que, ao nosso ver, biologicamente, não deve existir, não deveria nem estar trabalhando, tá? Porque a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que respeitar os outros seres vivos, né? Se você chegar na jusante do Rio Turvo, você vê que tem árvores com raízes expostas, porque tem um deflúvio muito grande, né? Muita liberação de água, e de repente para. Então o peixe, a ictiofauna, ela fica assim abalada com esse sistema que a mão humana traz para a natureza. É uma pena, dá uma dó de ver a situação lá do Rio Turvo, que é um dos principais afluentes do nosso rio aí. Muito bem, seu Carlos. Eu acho que é algo muito importante, né? Nós temos que nos atentar, agir enquanto dá para agir, enquanto é reversível, enquanto, vamos dizer assim, é um dano grande, mas que ainda, de certa forma, dá para se trabalhar, acionar todas as autoridades, dar esse espaço aqui também para todas as pessoas que estão preocupadas com isso, para trazer as informações aqui. Fica também a torcida aqui da TVI, para que tudo isso sofra, onde assim, ele tenha efeitos verdadeiros, né? Consiga aí, de certa forma, se arranjar as coisas. Da maneira que está hoje, né? Seu Carlos, Fábio também, se puder comentar um pouco pra gente, né? Já existem algumas medidas que estão sendo impostas, estão sendo tomadas, ou ainda está numa fase muito de estudo, de entender o que está acontecendo, para daí sim se poder se aplicar por parte do Ministério Público ou por parte de alguma instituição aí que seja a responsável por isso, para as empresas que estão atuando sobre o rio? Bom, Guto, ao que eu sei, né, pelo que eu sei, vamos deixar com o Carlos, que ele está mais inteirado do assunto, a única coisa que eu posso falar para vocês aí, que o DAE, depois de tanta briga, discussões, eu, o Carlos, o pessoal do grupo aí pedindo para que se tome uma providência, o pessoal do DAE veio até Pilar do Sul, instalou uma régua próximo a uma ponte aqui, um local de difícil acesso, mas instalaram essa régua, uma régua que não é homologada. Pediram para que acompanhasse o que está acontecendo com o rio, né, para passar para eles aí futuramente o nível do rio, só que não tem como passar, a represa não respeita, como já falei, né, eles enchem de tarde, de manhã está cheio, é baixo, não para, não tem um nível estável para o rio, então não tem como ter um controle, uma noção, e a gente está aguardando a homologação dessa régua e a resposta do MP, que o MP está tentando resolver isso aí, né? Pelo menos é o que chegou para mim aí, que o MP está tentando, está correndo atrás para que se resolvam esses problemas do rio. Muito bem. Seu Carlos, explica para a gente aí também se já existe, vamos dizer assim, algumas medidas e algumas providências serem tomadas aqui com respeito ao rio Itapetininga, ou ainda se está numa fase de estudo, não se apresentou nenhuma proposta ainda? Então, aqui em Itapetininga, nós temos, para pontuar, alguns pontos graves, que eu considero grave. Por exemplo, a Sabesp teve que fazer uma intervenção na captação, por conta da baixa, né? Porque se fecha, né? O pessoal daí falava que era por causa do regime de chuvas, mas a gente descobriu que não, que era por conta das PCHs lá, que trancava lá, que nem o Fábio citou aí, 30 dias fechado, automaticamente o nosso rio ia sofrer um impacto muito grande. Então, a Sabesp fez um remanso com rochas, com pedras, né, para poder cercar a água para poder entrar no sistema, para estar atendendo aqui quase 170 mil pessoas aqui em Itapetininga. Então, a Sabesp está intervindo no rio de uma forma logicamente autorizada pelos órgãos competentes aí, né?
Eles estão intervindo no rio, fazendo como se fosse um remanso para captar água. E um outro ponto negativo que eu vejo também é na saída, no efluente das lagoas de tratamento da Sabesp, e o nosso Ribeirão Ponte Alto é classificado como sendo classe 4. Você imagina só, nós temos um rio Tietê aqui em Itapetininga. Lá muita gente não sabe, muitos itapetininganos não sabiam até então, de tanta gente falar, não sabia que existiam represas no nosso rio que gerava energia elétrica, e não sabiam também que existia um rio classe 4, comparável ao rio Tietê, classe 4, e ele deságua ali, esse ribeirão deságua ali no rio Itapetininga, no bairro da Ponte Alta, aliás, no Curuçá 1, né? E esse excesso de matéria orgânica, ela vai causando um fenômeno de eutrofização, e o que acontece? Vai criando muitas algas verdes, né? Algas verdes, em lugar que chega a ter até, cresce muito aguapé. Esse é um bioindicador, e quando você vê algas verdes, quando está aquele rio com aquela água verde parada, muito baixo, muito aguapé, né, que é uma plantinha que tem só onde tem matéria orgânica. E no Itarecreio, no Curuçá 1, nas curvas do rio lá, você encontra muito aguapé. É um vinho, não precisa nem ser nenhum técnico, nenhum especialista, não. Só de você ver aguapé ou essas algas verdes no rio, você já percebe que a poluição está muito grande, como tem aparecido alguns peixes mortos aí. Por isso que a gente tem que pedir, solicitar ao MP, a nossa prefeita de Itapetininga aqui, que é a nossa presidente do Comitê de Bacias, a conservar essa vazão das 3 PCHs numa certa normalidade, 400, 500 litros d'água por dia no rio, para limpar, para lavar o nosso rio, porque o nosso rio está pedindo socorro. É fato, tá? É fato que o nosso rio está pedindo socorro. Nós temos muitas nascentes que estão secando, é um problema seríssimo, tem que ser visto lá em Pilar, tem que ser visto em Itapetininga também, e aqui em Itapetininga a gente está com esse problema aí, dessa proliferação de algas. Eu sempre falo para o pessoal do Curuçá 1, Curuçá 2, Curuçá 3, que não pesquem, não usem o peixe desse rio para alimentação. Ele não é bom para alimentação. Infelizmente, se pode fazer uma pesca esportiva, um pesca que solte, tá? É prazeroso estar na beira do rio, mas toma cuidado, porque tem muita contaminação esse rio. Ele é classe 2, mas no Curuçá 1, 2 e 3, a gente já viu muito peixes mortos ali. E essa semana tive fotos aqui de aparecendo essa plantinha chamada aguapé, que é o nosso indicador que o rio está poluído. Então a gente tem problema sério no rio, o rio pede socorro e é o que a gente tem para o momento. Estamos trabalhando, as autoridades já estão com toda a documentação para que no ano que vem, não o ano que vem, após as eleições, já comece a trabalhar forte em cima para tentar minimizar esse problema aí. Porque só não é feito agora por causa das eleições, atrapalhou um pouquinho. Mas depois das eleições, a gente vai pegar mais pesado, mais firme, fazer um estudo mais in loco. Já temos essa promessa aí até, né, de algumas autoridades para estar nos ajudando. Então é isso, a esperança é que passe logo essas eleições, defina logo para a gente poder começar a trabalhar forte em cima disso. Muito bem, nós temos algumas fotos aqui, eu pedi para o pessoal colocar rapidinho aqui para a gente, só para trazer mesmo para o pessoal essas situações, se puderem comentar aqui com a gente, pedir para o pessoal colocar na tela aqui, para quem está acompanhando entender também, né, a situação aqui no nosso rio. Nós temos alguns vídeos aqui também, puderem comentar para a gente? Fábio, comenta também. Então, esse aí é um vídeo que mandaram aí, não sei, pelo que eu tô vendo na imagem aqui, eu acho que é a próxima barragem ali, o Jorge da Flor, aí começa o rio novamente, né? Depois essa parte aí, geralmente ela fica seca, já faz um bom tempo que eu não vou pra lá, mas ela fica seca todos os dias, na parte da manhã, tarde, e é isso aí que vocês estão vendo agora. Essas pedras que estão aparecendo aí, elas ficam totalmente submersas, porque a quantidade de água é gigantesca quando soltam, que é uma outra irregularidade ao meu ponto de vista, porque ou o rio está totalmente seco, com todas as pedras expostas, e não tem aí um centésimo dessa quantidade, ó, isso aí, ó.
Tem até menos que isso aí. Aí estão soltando água para geração de energia, é o mesmo local. Isso aí está começando a soltar água para geração de energia. Então, quer dizer, o rio não tem água, seco. E aí, quando soltam, encobre todas essas pedras aí. E, para ter uma ideia, a represa, eles conseguem, mesmo entrando 5 mil litros por segundo, em média, ou mais, soltando 100 litros por segundo, o mínimo remanescente para o rio, que do meu ponto de vista é muito pouco, é quase zero. Quando eles liberam água para geração de energia, eu não sou um engenheiro, precisa pegar um engenheiro hidráulico, fazer um cálculo, né, um levantamento, mas eu acho que eles soltam quase 10 mil litros por segundo. Então, muito mais do que a represa recebe. A quantidade é gigantesca, o resultado são árvores caindo no rio, assoreamento. Eu estou todos os dias no rio, todos os dias, ou quase todos os dias. Então eu sei que de manhã está seco, depois do almoço está transbordando, alagou, alaga aquela vegetação que está próxima ao rio, que então existe a supressão da mata nativa, né? Algumas árvores que começam a nascer, mas ela morre porque fica embaixo d'água. Então são várias irregularidades aí que precisam ser investigados, principalmente pelo MP, para ver se são crimes ambientais ou não, que está acontecendo com o Rio Turvo e o Rio Itapetininga. Existe o Rio Pinhal, que é um afluente também do Itapetininga, no encontro dos dois se torna o Rio Itapetininga. O Rio Pinhal está baixo, só que chove, ele enche, né, é o ciclo natural da vida. Anos de muita seca, ele tem pouca água, anos de muita chuva, ele tem bastante água. Agora, o nosso rio tem essa interferência das barragens. Então, todos os anos, Guto, é assim, eles liberam água na época da estiagem, que a represa está lotada, porque é a época que a energia tem preço, está em alta, né? Quando chega na época de chuvas, e épocas que a energia não tem um preço muito bom, eles seguram toda a água, então eles trancam o rio fica quase zero, e toda a água que cai na represa, eles pegam para geração de energia na época da estiagem. Só que esse ano foi diferente, esse ano não teve um aumento na energia. Então eles preferiram não soltar água esse ano na época da estiagem, esperando um preço melhor, né? E com isso, Itapetininga percebeu esse ano o que está acontecendo. Muito bem, acho que é algo muito importante, Fábio. Nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente. Acho que teria bastante conversa aqui, bastante informação ainda, que nós precisamos já partir aqui. Nós temos mais um recado ainda para dar aqui no Telescópio, mas eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Seu Carlos também, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. É uma alegria muito grande poder conversar com vocês aqui. Fica também, vamos dizer assim, o convite já para mais uma vez, uma próxima vez, a gente trazer mais informações ainda, passar ainda mais pro pessoal aquilo que está acontecendo aqui no nosso rio, que é o nosso tesouro. E você